Fala, gurizada. Trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série Aprovando em McFlow. Hoje com o exercício 1.17, também do livro do Brunetti. Na figura, uma placa de espessura desprezível e área 1 igual a 2 metros quadrados desloca-se com velocidade igual a 5 metros por segundo constante na interface de dois fluidos e tracionada por uma força F de 400 newtons. Na parte superior, a espessura ε é de 1 milímetro e o diagrama de velocidades é considerado linear. Na parte inferior, o diagrama é dado por essa equação ali, onde a gente vê que é uma equação do segundo grau, portanto parabólica. Pede-se, letra A, a tensão de cisalhamento na parte superior da placa em movimento. Letra B, a tensão de cisalhamento na parte inferior da mesma placa. Letra C, a expressão do diagrama de velocidade, V igual a F de Y, no fluido superior. Letra D, a expressão do diagrama de velocidades no fluido inferior, V igual a F de Y. E, finalmente, a letra E pede para a gente calcular a força R que mantém a placa da base em repouso. Então, o autor nos deu esse diagrama, onde a gente pode ver aqui à esquerda as duas espessuras de fluido, 1 milímetro e 0,5 metros. E a gente vê que bem onde tem a nossa placa de 2 metros quadrados, tem essa mudança de fluido, sendo o fluido superior com viscosidade dinâmica de 3 vezes 10 na menos 2 newtons vezes segundo por metro quadrado, e o fluido inferior de viscosidade dinâmica 4 newtons vezes segundo por metro quadrado. Aqui embaixo a gente tem a placa da base, que o exercício mencionou, com a nossa força R. Lembrando que a nossa placa, que está na interface dos dois fluidos, se move com uma velocidade constante. Então tá. A letra A nos pediu para calcular a tensão de cisalhamento na parte superior da face. E o exercício nos deu que na parte superior o diagrama é linear. E a gente tem esses dados de espessura 0,001 metros e velocidade igual a 5 metros por segundo. Então a gente sabe que a fórmula da tensão é essa, que usa a viscosidade dinâmica e o gradiente de velocidades, e a gente pode substituir esse gradiente por V sobre a espessura, pois é um diagrama linear de velocidades. Ficando então substituindo os valores 3 vezes 10 a menos 2 vezes 5 divididos por 0,001 metros. Usando as unidades no sistema internacional, temos que a nossa tensão na parte superior é de 150 newtons por metro quadrado. Bom, para a letra B, a gente não pode se utilizar do mesmo princípio, pois o diagrama de velocidades da parte inferior é do segundo grau, não é linear. Então, a gente vai ter que se utilizar da informação de que a placa se desloca com velocidade constante, ou seja, o somatório de todas as forças é igual a zero. Então, as forças aplicadas nessa placa é a força de 400 newtons que o autor forneceu, e as forças de resistência viscosa, tanto aplicada pelo fluido superior, como do fluido inferior. Então, o somatório das forças em X vai ser igual a zero. Isso quer dizer que a força de resistência viscosa 1 mais a força de resistência viscosa 2 é igual a 400. E a gente sabe que a força de resistência viscosa é igual a tensão vezes a área. Então, a gente tinha encontrado a tensão da parte superior e a gente tem a área da placa. Ficamos com 150 vezes 2, mais a força de resistência viscosa 2 é igual a 400, encontrando que a força de resistência viscosa da parte inferior é 100 newtons. Agora, basta aplicar na fórmula e encontrar a tensão de cisalhamento da parte inferior, valendo 50 newtons por metro quadrado. Para a letra C, onde ele pediu a equação do diagrama de velocidades
da parte superior, nós vamos usar esses dois pontos. A gente sabe que quando V é igual a 0, o nosso Y é igual a 0. E quando V é igual a 5, o nosso Y é igual a 0,001, que são os máximos e mínimos desse nosso diagrama linear. E a gente sabe que um diagrama linear pode ser descrito da forma V igual a MY mais N. Então, a gente vai aplicar as duas condições para conseguir encontrar essas constantes M e N. Então, como a primeira condição, a gente tem os dois, o V e o Y valendo zero, onde a gente encontra que o N é igual a zero. E na segunda condição, a gente tem que V vale 5 e Y é 0,001, ficando com um M de 5.000, o que nos dá uma equação de V igual a 5.000Y. Agora, para a letra D, nós vamos seguir o mesmo princípio, marcando pontos da equação para a gente conseguir encontrar essas nossas constantes. A diferença é que a gente vai precisar de mais um ponto, porque a gente tem uma constante a mais. Então, a gente tem o ponto de mínimo, onde V é igual a 0 e Y é igual a 0. O ponto de máximo, onde V é igual a 5 e Y é igual a 0,5. E nós temos mais uma informação de que quando Y é igual a 0,5, a nossa tensão vale 50 newtons por metro quadrado, como a gente calculou na nossa letra B. Então, o formato da equação que o enunciado nos deu é esse, AY ao quadrado mais BY mais C. Vamos aplicar as condições. Com a primeira condição, a gente encontra que o nosso C é igual a zero. Agora, aplicando as outras duas, a gente vai encontrar duas equações para resolver um sisteminha. Então, na segunda condição, ficamos com 5 igual a A vezes 0,5 ao quadrado mais B vezes 0,5, ficando com a equação 0,25A mais 0,5B igual a 5. Agora, para a terceira condição, a gente sabe que tensão é igual a viscosidade dinâmica vezes o gradiente, e esse gradiente nada mais é do que a derivada da nossa função velocidade. Então, para derivar esse AY ao quadrado mais BY mais C, basta fazer as derivadas de cada parcela, ficando com essa equação ali, 2AY mais B. Então, substituindo os valores de Y igual a 0,5 e tensão igual a 50, ficamos com isso, o que nos dá a equação A mais B igual a 12,5. Agora, isolando o A nessa equação, nós temos que A é igual a 12,5 menos B. Basta substituir na equação que a gente encontrou na condição 2, ficando com 0,25 vezes 12,5 menos B, mais 0,5B, que é igual a 5. Fazendo as operações, ficamos com 0,25B igual a 1,875, e ficamos com B, então, igual a 7,5. Agora, basta voltar ali na equação que a gente tinha isolado A e encontrar o valor de A, 12,5 menos 7,5 dá 5, e a gente tem a nossa equação do diagrama de velocidade para a parte do fluido inferior, valendo 5y ao quadrado mais 7,5y. Por fim, a gente chegou na letra E, onde ele nos pediu a força R que mantém a placa da base em repouso. A gente sabe que na placa da base a gente tem aplicada essa força R, que não deixa ela se mover, e tem aplicada a força de resistência viscosa que o fluido exerce sobre essa placa. Então, de novo, a gente entra com esse somatório de forças. Como a placa está em repouso, esse somatório tem que ser igual a zero. Isso significa que R tem que ser igual à minha força de resistência viscosa. A força de resistência viscosa, a gente sabe que é só calcular tensão vezes a área. E a tensão, a gente sabe que é viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidades. E esse gradiente de velocidades é a derivada da nossa função velocidade. A gente tinha, sendo 5y ao quadrado mais 7,5,
nossa derivada vai ficar 10y mais 7,5. Então, substituindo os valores, a gente sabe que, como essa placa está na base, o nosso y vai ser igual a 0. Ficamos com R igual a 7,5 vezes 4 vezes 20, encontrando a nossa força R com o valor de 600 newtons. Fico por aqui então, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. E até a nossa próxima videoaula.